Olha eu aqui de novo. Hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021, trago para vocês nossa aula de geografia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Lembrando que, desde a semana passada, na sexta, estamos realizando as revisões e as explicações das atividades avaliativas, né? Quem ainda não pegou o envelope, o segundo envelope, né? Com nossas atividades da unidade 2, então passa na secretaria da escola e pega o teu envelope. Por quê? Quem entregar até o dia 18 ainda pega o boletim com as notas da primeira e da segunda unidade, agora no mês de junho, não é? Antes das férias. Quem entregar depois do dia 18 só vai ter acesso a esse boletim em agosto, quando voltarmos das férias. Então, para não passar aí as férias toda sem saber qual foi tua nota, termina as atividades avaliativas e devolve lá na secretaria, tá certo? Então, hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021, nossa aula de geografia. Vamos primeiro fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês no dia 10 de junho, que foi quinta-feira passada, tá certo? Então, vamos aí, pega o livro de vocês para fazer a correção e depois faremos a nossa revisão de todos os assuntos que eu solicitei para vocês aqui na unidade 2, né? Nas atividades avaliativas. Então, primeiro a gente vai para a correção da atividade passada, depois faremos uma revisão e aí eu explico a atividade avaliativa, tá? Se na hora que eu estiver explicando, você quiser pegar para já ir respondendo, ótimo, tá tranquilo. Certo? Então, vamos à nossa correção. Correção da página 66 do nosso livro de geografia, certo? Então, na atividade 1, pedi para completar. No passado, o homem usava as mãos para plantar e transformar o que precisava. O produto resultante deste processo manual se chamava produto manufaturado ou artesanato, certo? Então, sequência correta das palavras: as mãos, precisava, manufaturado ou artesanato. 2. O que é matéria-prima? Matéria-prima é o primeiro elemento usado no processo de industrialização, ou seja, matéria-prima é aquele produto que a gente retira da natureza e leva para a fábrica e ele é transformado em outro, tá? Ele é industrializado. Então, essa é a definição de matéria-prima. Lembrando que você pode também colocar alguma coisa que seja parecida com essa, tá? Mas não exatamente essas palavras. Letra B. Quais são os locais onde são transformadas as matérias-primas da natureza? As matérias-primas são transformadas nas fábricas e indústrias, certo? Pega-se a matéria-prima na natureza e leva para alguma fábrica ou para alguma indústria. C. De que origem podem ser as matérias-primas? Podem ser de origem animal, mineral, animal ou vegetal. 3. No quadro abaixo, dê exemplo de matéria-prima. Uma matéria-prima animal, uma vegetal, uma não, né? No caso aí são 2, 4, 5 matérias-primas. Animal, vegetal e mineral. Certo? Matéria-prima de origem animal, a gente pode falar aí a vaca, né? Que é o leite da vaca. Podemos falar sobre
Podemos citar a carne do porco, né? Vegetal, a gente pode falar aí do milho, da soja, do trigo, né? Das frutas, dos legumes. Mineral, petróleo, ouro, né? Pedras preciosas, prata, né? Pois bem, resposta pessoal, tá? Na página 67, atividade 4 e 5. 4. Aponte o tipo de matéria-prima para dos seguintes produtos. Então, tinha aí o produto e você ia dizer de que origem era. Chocolate, vegetal, lápis, vegetal e mineral, queijo, animal, açúcar, vegetal, móveis, vegetal e mineral, sapato, animal e vegetal, tá? Sequência correta: vegetal, vegetal e mineral, animal, vegetal, vegetal e mineral, animal e vegetal. 5. Veja a matéria-prima e escreva dos produtos industrializados fabricados a partir dela, certo? Então, tenho aí o petróleo, o ouro, tenho o algodão e o milho, tá? Então, o petróleo, o que é que eu posso fazer com o petróleo? Posso fazer o óleo diesel, o gás de cozinha, o asfalto, a gasolina, né? O querosene. No ouro, eu posso fazer joias, né? Talheres, utensílios domésticos, utensílios de ouro. E com o algodão, eu posso fazer o fio, né? Para o tecido. Tem o óleo também. O milho também pode ser feito um óleo, pode ser feito um macarrão, pão, tá? A farinha, né? A própria farinha de milho, que a gente usa tanto para fazer o cuscuz. Então, tudo isso pode ser feito a partir desses produtos. Aí temos a página 68 com 4 imagens. E dessas 4 imagens, você ia me dizer se era industrializado ou manufaturado. Então, a primeira imagem é uma boneca de plástico, né? Industrializado. Um quadro manufaturado. A boneca de pano manufaturado. E o automóvel industrializado. Pois bem, após a nossa correção, vamos à nossa revisão, tá? Vamos começar a nossa revisão falando sobre a comunicação. Porém, iremos revisar todos os assuntos que eu coloquei para vocês nos conteúdos lá no aplicativo, né? Então, vamos revisar a comunicação, a paisagem, a ação do homem na natureza, o trabalho, o homem e o progresso, tá? Esses 5 assuntos. A comunicação. As primeiras formas de comunicação foram os gestos e a fala. A gente falou sobre isso logo no comecinho da unidade 2, né? Sobre esse assunto. Os homens das cavernas se comunicavam por meio de gestos. Os símbolos e desenhos também foram bastante utilizados no passado como forma de comunicação. Teve início com os homens das cavernas e os egípcios, que criaram uma escrita em que cada figura representava uma palavra. A comunicação pode acontecer por meio de texto. Essa comunicação que acontece por meio de texto é a comunicação escrita. É quando utilizamos letras, símbolos e desenhos, escrevendo ou lendo sobre as mais diversas ideias. Então, a comunicação escrita, ela pode se dar por meio de um jornal, de um livro, de uma carta, de um bilhete, né? E até pelas mensagens de texto que a gente escreve nos aplicativos de rede social, né? Os e-mails, mensagens de texto no Instagram, no WhatsApp, no Messenger. Então, todas essas é uma forma de comunicação escrita quando a gente digita lá o texto, certo? E também temos a comunicação falada, que acontece por meio de sons, né?
fazem parte a televisão, o rádio, o celular. Por que o celular? No celular, tanto a gente faz a comunicação escrita como a comunicação falada, né? Tanto a gente pode enviar uma mensagem escrita, uma mensagem de texto, ou um áudio, né? Com uma mensagem de voz, certo? Quando conversamos naquele bate-papo bem animado com nossos amigos, estamos também praticando a comunicação falada, não é? Quando a gente faz uma chamada e tem vários colegas e a gente começa a conversar, é uma comunicação falada. A mesma forma, quando se tem um grupo e a gente começa a mandar lá mensagem escrita, não é? Estamos praticando a comunicação escrita. Pois bem, a comunicação, a gente falou que existem dois tipos, né? Comunicação escrita e falada, não é isso? E ainda podemos dizer que a televisão e o cinema também são meios de comunicação que transmitem som e imagem. Ou seja, são meios de comunicação falada e visual, né? Nos dias atuais, a TV é um meio de comunicação muito usado e seus programas atendem aos mais diferentes gostos. O cinema, assim como a televisão, mistura entretenimento, diversão e cultura, né? E ainda tem informações. Pois é. Falamos sobre a comunicação, nosso segundo assunto da unidade. Assim que começamos a unidade, né? O nosso segundo assunto, paisagem, a paisagem. Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor de sua casa? Quase ninguém para, né? Porque nossa vida é bem corrida, aí mal a gente para prestar atenção nessas coisas. Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Em volta da sua casa, você já parou para pensar nos elementos que compõem a paisagem ao redor de sua casa? Os elementos naturais, que são solo, animais, vegetação, água, se mistura aos elementos construídos pelo homem. Cidade, ruas, casas, estradas, pontes, praças. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Temos aí duas imagens. Temos aí duas imagens, né? Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Em outras predominam elementos culturais ou humanizados. O que é que quer dizer predominar? Está dizendo que a maior parte da paisagem ela é composta por tal elemento. Quando diz que nem algumas imagens predominam elementos naturais, está querendo dizer que a maioria dos elementos nessa imagem é natural, né? Vem da natureza. É o caso dessa primeira imagem aí, que é inclusive daqui, né? De Olinda. E a gente pode observar que em volta tem aí as construções, tem a igreja, tem algumas casas, né? Dá pra gente ver alguma pista. Porém, a maior parte dessa paisagem aí, dessa imagem, é composta por elementos naturais, tá? A gente vê bastante árvores, vê o mar, não é? Ao fundo da imagem. Então, a maior parte da imagem é composta por elementos naturais. Aí, essa segunda imagem predomina aí os elementos culturais ou humanizados, né? O nome humanizado já diz que foi construído pelo homem, não é? As paisagens diferem uma das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano. A gente já falou sobre essa questão das mudanças, né? Tem aí uma imagem do Recife antes e o Recife depois. Algumas mudanças são necessárias para para haver o progresso, né? Se não houver o progresso, aí a humanidade, a comunidade não avança, não melhora. Então, muitas dessas mudanças
são necessárias, tá? Porém, quando a gente falou sobre esse assunto no Homem e o Progresso, e vamos rever novamente, né? A gente diz que a gente fala sobre essa questão do progresso consciente, né? Você tem que fazer o progresso, mas aí tem que ver o que você está desmatando, o que você está criando e o que a gente está perdendo, né? Se é necessário ou não essa mudança, tá? Além dos elementos naturais e culturais, aí a gente fala sobre as paisagens. Temos aí paisagem modificada, paisagem urbana e paisagem rural, tá? Então, paisagem modificada é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode ser modificada por causa de fenômenos naturais, como terremotos ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Aí a gente sabe que tem paisagem natural, né? Que é aquela paisagem onde nada foi mexido, né? Tá lá da mesma forma que a natureza nos concedeu. E temos a paisagem modificada, que é aquela em que há a mão do homem, né? O homem precisou fazer alguma modificação na paisagem para benefício próprio ou até da comunidade. Aí a gente fala sobre paisagem rural e paisagem urbana. Paisagem rural, essa imagem aí, né? Já mostra que é formada pelas atividades agropecuárias, como a lavoura, a criação de bovinos, aves, suínos, não é? Que bovinos são a criação de bois e vacas, aves, as criações de galinhas, e suínos, a criação de porco. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. Já a paisagem urbana, que é a que a gente conhece mais, é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesse espaço. As paisagens não permanecem sempre iguais. Elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essa mudança tanto faz ocorrer pela ação da natureza ou pela ação humana. A ação da natureza é um dos fenômenos responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente, ocorrem bem devagar e a gente mal percebe. Só depois de muito tempo é que a gente vem perceber essa mudança, né? É através da ação da natureza, certo? A gente pode observar no crescimento de uma árvore, ou então de uma planta, né? Estava lá um tempo, ou então plantei e depois de muito tempo é que eu vou ver a evolução dessa árvore, né? O crescimento dela. Pois bem, falamos sobre a comunicação, que pode ser escrita e falada. Falamos sobre a paisagem, que contém elementos naturais, elementos modificados, elementos naturais e elementos culturais. Aí temos paisagem natural, paisagem modificada, paisagem rural e paisagem urbana. Vamos falar sobre a ação do homem na natureza, justamente sobre o fato do homem mexer na natureza para algum benefício. Pois bem, nos dias de hoje é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se transformaram, que se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural, virgem, em que o homem não pode mudar suas características. O que aconteceu? Com tanta falta de cuidado no meio ambiente, surgiram alguns parques ou algumas áreas que são preservadas, né? Nada pode ser retirado, nada pode ser mexido nesses locais, certo? No
local onde o homem mora ou habita há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água, o ar, mas para a melhoria de sua condição de vida, o homem transforma o meio ambiente. Tem aí uma paisagem natural e uma paisagem modificada, né? Aí a queda d'água na paisagem natural e a outra com uma represa, né? O progresso que o homem criou foi muitas vezes útil e produtivo, mas o crescimento da população, a indústria com sua fumaça poluidora do ar, os automóveis, os caminhões, as queimadas e o desmatamento, agredindo o solo, mostram que é hora de repensar e planejar as alterações do meio ambiente. Vamos analisar as imagens para aprendermos a diferenciar o que é correto e incorreto com o objetivo de preservar os recursos naturais e termos um ambiente saudável. Então, temos aí a primeira imagem correta. Proteger árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta. Incorreto, é crime o desmatamento sem planejamento. As árvores retiradas devem ser replantadas. A queimada destrói o solo e acaba com as cidades e os animais da região. Então, o correto é proteger árvores e não desmatar. O incorreto é o desmatamento. Aí temos mais duas imagens, uma correta e uma incorreta. Correto. No ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado no seu leito. Dele o homem recebe a água que tratada serve para beber. Além de receber a água, ainda tem o alimento, não é? Incorreto. Onde não há bueiros, o ambiente é poluído. O rio não está sendo respeitado. A população não tem saneamento básico. E o lixo segue pelo leito do rio. Acontece bastante isso, né? Outra imagem, correto. Cuidar do solo para o replantio e canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação são as melhores formas de manutenção ambiental. Incorreto, permitir que o homem da caatinga espere por chuva para poder plantar, colher e alimentar seu gado, quando se pode canalizar a água do rio ou abrir poços e deixá-lo jogado à sua sorte. É deixá-lo jogar à sua sorte. Então, o que é que está falando? Que a gente pode pegar, fazer um projeto de irrigação e ir irrigando o plantio de algumas pessoas que moram no sertão, né? Principalmente falando aqui do estado. Incorreto é esperar, é fazer com que esse homem que vive no sertão espere apenas pela chuva, né? Que como está bem irregular, né, o nosso planeta Terra, o nosso meio ambiente, as chuvas estão vindo ou fortes demais em certas localidades, escassez total não vem em outras localidades, então está nesse desequilíbrio ambiental aí, né? Justamente por causa da falta de cuidado. Pois bem, falamos sobre a comunicação, a paisagem, a ação do homem na natureza. Falamos também sobre o trabalho. Falamos sobre o trabalho, foi um dos nossos assuntos, né? Tá até bem recente na mente de vocês. Cada profissão tem a sua utilidade e importância. Todos os profissionais devem ser competentes e responsáveis no seu trabalho. Para que isso aconteça, é importante ter consciência da profissão que vai escolher e gostar do que se faz. Assim fica fácil ser um bom profissional. Indo à escola, você está se preparando para, no futuro, escolher uma profissão e trabalhar. Certo? Porém, antes de começar a trabalhar, todo trabalhador precisa ter esse documento que está aí, ó. Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá? É com essa carteira em mão, que é um documento específico para quem deseja trabalhar. Só com a carteira de trabalho, o empregado tem benefícios que só a eles são concedidos,
só são dados a ele, que tem essa carteira. Tempo para aposentadoria, licença maternidade, auxílio-doença, seguro-desemprego, entre outros, certo? Então, antes de começar a trabalhar, tem que se tirar essa carteira. Antes de se pensar em trabalhar, na idade de vocês, vocês precisam estudar, não é? Porque é estudando que vocês vão se preparar para ser um bom profissional quando entrar aí na adolescência ou na vida adulta, certo? Há pessoas que trabalham para o governo a serviço do funcionamento de setores importantes para a sociedade. Essas pessoas são chamadas de funcionários públicos. Existem pessoas que resolvem trabalhar por conta própria. Elas são livres em relação ao horário e na forma de trabalhar, e por isso são chamados de profissionais liberais. Então, temos funcionário público, aquele que trabalha para o governo, né, algum setor do governo, prestando serviço para a sociedade, e existem profissionais liberais, aqueles que eles mesmos fazem o seu preço, né, o valor do seu serviço, eles mesmos falam sobre o seu horário, fazem o seu horário, qual hora que pode fazer o serviço. Então, existem esses dois tipos de profissionais. Aí, as atividades humanas variam conforme as características do espaço geográfico em que vivem as pessoas. Ou seja, as atividades variam de acordo com a localidade em que você trabalha. Vão desde as atividades extrativas, como a pesca e a coleta, passando pela agricultura, cultivo do feijão, do arroz, da batata, da macaxeira, do inhame, até as atividades industriais e de serviço, como a fabricação de carros e os supermercados, né? Que oferecem produtos já fabricados para o consumo, certo? Então, trabalho precisa primeiro estudar para poder formar, não é? O seu trabalho, para poder você descobrir o que é que você quer fazer na sua vida, né? E existem dois tipos de funcionários, né? Os funcionários públicos, que prestam serviço para o governo, trabalham para o governo prestando serviço para a sociedade. Os profissionais liberais, que são aqueles que eles mesmos dizem o valor do seu trabalho e o horário em que vão praticar. Certo? Atualmente é muito grande o número de profissionais liberais. Eles trabalham nas mais diversas profissões. O pedreiro é um tipo de profissional que pode trabalhar por conta própria. Os artistas plásticos, como os pintores, escritores, decoradores e os escultores, são trabalhadores liberais, né? Os trabalhadores exercem sua profissão por muitos anos e depois precisam descansar. Eles se aposentam e recebem dinheiro pelo tempo de trabalho realizado. É importante para isso que todo trabalhador tenha a sua carteira de trabalho. Aí a importância desse documento, não é? Que vocês só vão tirar quando entrarem na adolescência, tá? Caso vá trabalhar como jovem aprendiz, como estagiário, aí vai ter que ter essa carteira. E o nosso último assunto foi o homem e o progresso. Tá bem fresco aí na nossa mente ainda, né? Porque foi um assunto recente, né? Falando sobre o progresso, aí tem uma cidade antes, a cidade depois, a mesma coisa que mostramos lá no Recife antes e o Recife depois, né? Há poucos anos a vida não era tão prática como hoje. Muitas coisas mudaram por causa das pesquisas e do desenvolvimento das tecnologias. Através do progresso da tecnologia, todos os setores evoluíram, mudaram, melhoraram, não é? E se desenvolve até hoje. Isso aconteceu na indústria, nos transportes, no comércio, nas comunicações principalmente, não é? Que está super avançado hoje em dia. Tudo, né? A indústria. Antigamente, o homem, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. A vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada ou artesanato. Ainda existem algumas pessoas que vivem dessa forma, não é?
fabricam seu próprio produto com as próprias mãos, né? Principalmente os artesãos. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Foi a Revolução Industrial que mudou a vida humana. Daí em diante, quase tudo que é extraído da natureza é transformado por máquinas e transformado por máquinas é industrializado. Extraiu da natureza, tirou lá da natureza, mandou para uma fábrica, virou um produto industrializado. Matéria-prima é toda substância bruta que o homem retira da natureza. Matéria-prima é tudo que se retira da natureza e é passado por um processo de industrialização, certo? A matéria-prima ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral, tá? Animal quando vem dos animais, vegetal quando vem da vegetação, né? E mineral quando vem da natureza também. Certo? Aí temos matéria-prima, temos aí a carne, o leite, couro, ossos, que vem da vaca, do boi, né? E pode ser transformado em carne conserva, queijo, iogurte. O porco, aí temos aí a carne, o couro, a gordura, né? Transformado pela indústria na linguiça, na banha, no presunto. Temos aí uma ovelha, que nos fornece carne, couro e lã. Quando vai para a indústria, vira carteiras, agasalhos, luvas, né? Temos a abelha, que nos fornece aí a matéria-prima mel, cera, própolis. Quando industrializado, vira mel, vela, xaropes. Matéria-prima vegetal. Temos aí o trigo e o milho, cana-de-açúcar, frutas, algodão, né? Que quando são industrializados viram outros produtos. O milho ou o trigo pode virar a farinha, o pão, a bolacha, né? O macarrão. A cana-de-açúcar pode virar a rapadura, o açúcar, o álcool. As frutas, né? Podem virar sucos, doces, o algodão, fios, tecido, óleo comestível, né? O óleo de algodão, que é bem saudável. Temos aí matéria-prima mineral. Temos ouro, prata, que pode ser transformado em joias, em talheres. O petróleo, que é muito utilizado, né? Ele é extraído da natureza, é um minério. Aí, quando vai para a indústria, vira o gás de cozinha, vira gasolina, o óleo diesel, né? Para os caminhões se movimentarem. O asfalto, né? A nossa pista, quando tem quando ela era aquela pista escura, né? Aí ali é o asfalto através do piche. O piche vem do petróleo. Temos aí o granito, cristais, o mármore, que podem virar pias, podem virar mesas, né? Falamos na sala de aula quantos alunos têm mesa de mármore, né? Mesa de granito. Então, é bem utilizada essa matéria-prima mineral. Aí a gente falou também sobre o caminho que o produto, a matéria-prima, faz até chegar nos pontos de venda, né? Deu exemplo aí do leite. O fazendeiro foi lá, tirou o leite da vaca, aí entregou ao homem que compra e industrializa, né? Ele embalou, aí o leite tratado, depois de vários processos, colocou na caixinha e vendeu, tá? Ou então nas garrafinhas, no saco, né? E foi para o ponto de venda. Aí tua mãe foi lá, comprou, botou na geladeira, você tomou, certo? Fala também sobre o fato da gente observar tudo que tem ao nosso redor, né? De onde vem, do que foi feito. Tem aí a imagem dessa sala, né? Tantos produtos aí que são industrializados, que foram feitos a partir de uma matéria-prima. Diz que a indústria que mais cresce é a de brinquedos, tá? Antigamente os brinquedos eram feitos manufaturados, né, artesanalmente, através da matéria-prima madeira, ou então, às vezes, até um plástico, né? Hoje em dia,
são muito mais utilizados os brinquedos industrializados. Temos aí também um doce de banana, porque é uma área também que cresce bastante, porque o pessoal pega a matéria-prima, né? E transforma em doces, né? Em caldas, bolos, né? Tortas. Isso aí é feito manualmente, né? Então, é uma atividade manufaturada. Pois bem, depois de todos esses assuntos, que com certeza estão aí bem fresquinho na mente de vocês, eu trago a atividade avaliativa de geografia, onde vocês podem responder com a maior tranquilidade, porque está muito fácil. Então, atividade 1, numere corretamente. 1, jornal. 2, rádio. 3, televisão. 4, e-mail. E 5, telefone. Embaixo tem alguns itens, tem 5 itens. Vocês vão numerar de acordo com o que é, né? Utilize o som e a imagem. Qual desses meios de comunicação utiliza o som e a imagem? Você coloca lá o número. Permite conversas orais, mesmo as pessoas estando distantes. Qual é esse meio de comunicação que mesmo com a pessoa que está lá do outro lado do mundo, eu consigo conversar com ela, eu consigo falar com ela, né? E o próximo, há notícias por escrito. Outro, para chegar precisa de um endereço eletrônico. E o último utiliza só o som, muito fácil. 2. Escreva e desenhe no espaço abaixo o meio de comunicação mais utilizado por sua família. Ah, tem vários. Escolhe um, aquele que é mais utilizado por todos da sua família. Faz o desenho e escreve o nome nessa linha, tá? O nome do meio de comunicação. 3. Escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Tem aí, as florestas fazem parte da paisagem natural, verdadeiro ou falso. As estradas fazem parte da paisagem modificada, V ou F. Os viadutos fazem parte da paisagem natural. Aí eu coloquei uma imagem, observe a imagem e responda. O que você observa nessa imagem? Aí você vai escrever o que é que você consegue observar. Segundo ponto, quais as atividades que mais destroem a natureza? Aí você vai pensar aí o que é que o homem faz, quais as atividades que são realizadas pelo homem que destroem mais a natureza, né? 5. Escreva 2 instrumentos de trabalho para cada trabalhador. Bombeiro, o que é que ele utiliza para trabalhar? 2 coisas, tá? Professora, o que é que ela utiliza para trabalhar? 6. Ligue cada produto à sua matéria-prima. Eu tenho de um lado laranja, cacau, cana-de-açúcar e soja. Do outro lado, chocolate, tá? Então, você vai ligar. Vai ligar laranja, cacau, cana-de-açúcar e soja até o seu produto industrializado. 7. Marque X nas frases que têm elementos da paisagem modificada pelo progresso. O homem construiu um viaduto para facilitar o trânsito. Isso é o progresso? Marca um X. Moro numa cidade cheia de árvores. A cidade em que nasci está repleta de casas e indústria e o comércio é muito movimentado. Você vai marcar um X nas frases que têm elementos da paisagem modificada pelo progresso. 8. Escreva 2 produtos que você consome ou utiliza e que são produzidos pela pecuária e pela agricultura. 2 produtos que você utiliza. 9. Descubra quem sou eu. A. Cuide da natureza com todo carinho, cuide das plantas e das flores. Eu sou o... Estamos falando sobre profissões, tá? B. Faço muitas comidas, doces e salgados. Utilize as panelas para fazer as refeições. Eu sou o... Quem é que faz as comidas? C. Sou um soldado, meu trabalho é importante. Salvo vida e apago o fogo. Eu sou um... Pois é. E o 10 você vai encontrar no diagrama
as profissões do quadro. No quadro eu tenho cantor, mecânico, padeiro, professor, jardineiro e pintor, tá? Então, terminou. Se quiser, pode pintar aí as imagens que tem no nosso... a imagem que tem aí na nossa atividade avaliativa, tá? Então, essa é a nossa atividade avaliativa de geografia, tá? Bem tranquilo esse assunto. Foram 5 assuntos, porém são assuntos que estão frescos na nossa memória ainda, porque constantemente a gente vem relembrando esse assunto, né? Vem revisando e reforçando, tá? Um cheiro para vocês, né? Boa sorte aí nas atividades. Terminou, coloca no envelope. Concluiu todas, devolve lá na escola para pegar o teu boletim antes das férias e ficar aí feliz da vida com as notas. Tá? Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.